Flávio, primeira coisa, e eu tô aqui a pedido do Emerson, né? Então, primeiramente, esse vídeo é para você, Emerson. Eu espero que esteja ajudando aqui. Eu sou formado em Química, há muito tempo que eu não trabalho na área já, e o Emerson me pediu uma ajuda com os exercícios, primeiro os que foi feito antes, né? E agora pedi ajuda com esses exercícios de novo, faço com o maior prazer. E aí dessa vez, além de resolver os exercícios, resolvi tentar explicar um pouquinho do que eu usei para fazer os exercícios, né? Como que eu resolvi esses exercícios. E aí eu vou usar a equação, uma das equações, depois vou trabalhar a outra, para explicar um pouco dos princípios, né? Então eu vou falar um pouquinho hoje de balanceamento de equação, de massa molar. Acho que basicamente vai ser isso agora. E por último eu vou falar do rendimento, né? Que talvez a parte complique um pouquinho mais. Pessoalmente eu não gosto de fórmula, né? Tudo que eu trabalho com a regra de 3. Basicamente isso, porque eu não memorizo e pra mim não funciona muito, mas pra muita gente isso funciona bem, então, enfim, fiquem à vontade, mas também tô aberto a dúvidas, se quem tiver qualquer dúvida, quiser que eu explique alguma outra coisa, se eu souber, porque tem muita coisa que eu não lembro, eu faço de bom grado, né? Então primeiro eu vou falar um pouquinho dos princípios básicos e depois eu vou resolver o exercício, em outro vídeo, eu acho. Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo Emerson, enfim, depois pede meu contato, sei lá. Quando a gente está trabalhando esse tipo de equação, né, isso aqui é de acordo com o exercício, a fermentação, a forma simplificada da fermentação da sacarose, e a gente vai produzir álcool etílico e gás carbônico, né? Então, quando a gente tem esse tipo de equação, vamos dizer assim, então a gente tem aqui como se fosse um bolo, né? Só que tem os ingredientes e os produtos, certo? Então, farinha, leite, ovos, fermento, aqui você junta tudo e vai resultar em alguma coisa, no caso, o bolo, né? E assim, um dos princípios da química, né? Inclusive de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que tudo que eu tenho desse lado vai ter que estar desse lado, né? A gente supõe que a gente não perde nada no processo. Aí que vai entrar rendimento depois. Então a primeira coisa que a gente faz numa equação, essa equação aqui, ela já está balanceada, né? Mas de qualquer forma, assim, só para a gente entender, você tem que contar os átomos que tem desse lado, os elementos que tem desse lado e os elementos que tem desse outro. Então aqui a gente tem, carbono, né? Primeiro. 12. Aqui na água não tem nenhum. Então aqui a gente tem 12 carbonos, certo? Hidrogênio. Aqui a gente tem 22. E aqui a gente tem mais 2 da água. Então vai dar 24. Hidrogênio vai dar 24. Oxigênio. Temos 11 aqui, mais 1 da água. Então, oxigênio a gente tem... Opa, perdi 12. Né? E tudo isso aqui tem que estar em igual proporção do outro lado, né? Então vamos lá, vamos contar os carbonos aqui, por exemplo. 1, 2 carbonos na fórmula. Mas a gente tem aqui, vezes 4, né? Então, a gente vai ter 1, 2 vezes 4, 8. Né? Então o carbono vai ser aqui, do álcool etílico vem 8. Mas aqui no gás carbônico a gente também tem. Então é 8 mais... Aqui a gente tem um carbono, né? A gente tem 2 oxigênios, tem um carbono. 4 vezes 1, 4. Então aqui a gente tem 12. Bateu. Foi mal, gente. Vamos para o hidrogênio. O hidrogênio aqui a gente tem 3. Aqui a gente tem 2, né? E aqui a gente tem 1. Então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 hidrogênios nessa fórmula. 6 vezes 4... 24. E por último, o oxigênio. Agora sim, 4 vezes oxigênio no gás carbônico são 2. Então, 2 vezes 4 dá 8. Então, o oxigênio vai ter
8. E aqui na fórmula a gente tem mais 4, ó. 1 vezes 4. Que também é 12. Então, aqui a gente tem 12 carbonos de um lado, 12 carbonos do outro. 24 hidrogênios de um lado, 24 hidrogênios do outro. 12 oxigênios de um lado, 12 oxigênios do outro. Ok? Então, enfim, isso seria o balanceamento da equação, né? Então a gente ia, por exemplo, contar os elementos de um lado, contar do outro. Se esses elementos não batessem, né, aí a gente ia ter que procurar números para colocar na equação, para a gente chegar nas quantidades e ficar exatamente a mesma proporção de um lado e do outro. Vai ficar mais claro no próximo exercício, na próxima equação, ok? Então vamos lá. Aqui, balanceamento foi feito. Agora, a próxima coisa que a gente vai trabalhar é massa molar, né? Que às vezes é um pouquinho complicado de compreender como funcionam essas coisas, né? Porque o exercício ele quer saber, na realidade, quanto que eu tenho, se eu não me engano, em número em peso de álcool etílico, né? O que essa equação está me dizendo aqui? Ela está dizendo que com uma molécula de sacarose eu consigo gerar 4 moléculas de álcool etílico. Isso quer dizer que se eu coloco 500 kg de sacarose, eu vou ter 4 vezes mais, ou seja, 2.000 kg de álcool etílico? Não. Por quê? Porque o peso dessas moléculas é diferente, né? Imagina assim, por exemplo, vamos usar a imaginação. Se eu estou fazendo um bolo com uma abóbora, ok? Enfim, a abóbora é grande, né? Pega uma abóbora grande. E aí eu sei que com essa abóbora, uma abóbora média, né? Uma abóbora vai me render 4 bolos. Uma abóbora vai me render 4 bolos. Isso quer dizer que se eu tiver 1 kg de abóbora, vai me render 4 kg de bolo? Não, né? Porque, enfim, uma abóbora grande pode ter 1 kg, 2 kg, enquanto um bolo não tem o mesmo peso da abóbora. Então, basicamente é isso. Eu tenho que descobrir quantas abóboras, ou seja, quantas moléculas tem 500 kg, para saber quantas moléculas eu vou gerar de álcool etílico, e a partir daí, como eu sei o peso de um álcool etílico, eu vou saber quantos quilos de álcool etílico eu tenho no final, né? Então eu tenho que calcular o peso da abóbora, né? A partir do peso, vou calcular o número de abóboras, vamos dizer assim, se uma abóbora média pesa, sei lá, 2 quilos, né? Eu vejo quanto que eu tenho ali, calculo o número de abóboras para calcular o número de bolos, para daí ver o peso do bolo, né? Baseado no peso de um bolo, se eu sei que eu vou gerar com aquela abóbora 5 bolos, eu vou ver quanto que é o meu peso total de bolos no final. Não sei se fez sentido, mas espero que tenha ajudado. Né? Então, a partir daí, a gente vai entrar no conceito de o que fica um pouco mais complexo. Né? Química é essa ideia de mols. Né? Então, aqui não quer dizer que eu tenho uma molécula e que 4 moléculas. Quer dizer isso, sim, mas de maneira grosseira. Né? Porque, na verdade, é impossível a gente pegar uma molécula. Então, a gente tem um número, que é o mol, que a gente usa para... enfim, para simplificar nossos cálculos. Então, 1 mol é 6, não sei o que lá, vezes 10 é 23, alguma coisa assim. Realmente não lembro de cabeça, assim, mas é por aí. E isso quer dizer então 1 mol é uma quantidade muito grande de moléculas, né? É como se eu falasse 1 quilômetro, que são 1.000 metros, né? 1 mol são não sei quantas milhões e zilhões de moléculas, né? Basicamente isso. Então aqui eu tenho que 1 mol, na verdade, de sacarose vai me dar 4 mols de álcool etílico, ok? E aí, então, é da mesma maneira que, né, da comparação das abóboras e do bolo. 1 mol disso aqui tem um peso e 1 mol disso aqui tem outro peso, né? E aí que a gente vai entrar nos cálculos de massa molar. Cada elemento vai ter o seu próprio peso específico, ou seja, um carbono não pesa a mesma coisa que um hidrogênio, que não pesa a mesma coisa de um oxigênio. Cada elemento da tabela periódica tem um peso único, né?
Enfim, isso é bem uma maneira mais grossa, até porque eu não lembro da maneira mais complexa de explicar isso, mas da maneira mais grosseira, assim, de entender na realidade, né? Vamos explicar. Então vamos lá, de acordo com o exercício, né? Ele fala para mim que o carbono, né? Então a massa molar do carbono, ela é 12 gramas por mol. Isso quer dizer que em 1 mol eu tenho 12 gramas, ok? Do hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 1 grama por mol. Ou seja, em 1 mol, nessa quantidade absurda de hidrogênios, eu vou ter 1 grama. E por fim, do oxigênio, a massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Gente, isso tudo é arredondado, né, para facilitar os nossos cálculos e tal. Eu já calculei algumas coisas aqui no caderno, né, antes, para facilitar a nossa vida aqui, né. Então, essas são as quantidades por mol, né. Aí, a partir disso, a gente vai calcular a massa molar da sacarose, né. Como que a gente vai calcular isso? A gente vai ter que levar em consideração o número de átomos, né, que tem nessa molécula, né. Então, uma molécula de sacarose vai ter 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 8 de oxigênio. E aí, a partir daí, a gente vai fazer uma soma básica, né? Então, a massa molar da sacarose, né? Ela vai ser a massa molar de carbonos mais de hidrogênios mais a de oxigênio, né? Então, vamos lá. Começando com a de carbono, né? A gente tem quantos carbonos? 12. E qual que é a massa molar do carbono? 12. Certo? Fecha aqui. Mais, quantos hidrogênios a gente tem? 22. Vezes a massa molar do hidrogênio. 1. Mais, quantos oxigênios a gente tem? 11. Vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Vocês estão dando para ver, enfim. E aí a gente vai calcular isso daqui, né? Então, lembrando que aqui eu tenho... Primeiro eu faço o cálculo do carbono. Depois eu fiz o cálculo do hidrogênio. E por último eu fiz o cálculo do oxigênio. Né? E eu fiz essa ordem simplesmente porque é a ordem que está aqui na fórmula, tá? Primeiro o carbono, depois o hidrogênio, depois o oxigênio, tá? E aí, pronto, aqui só a gente fazer as contas, né? Aqui dá 144, aqui dá 22, e aqui dá, ali, 176, né? Então, a massa molar da sacarose vai ser 342 gramas por mol, né? Então quer dizer que em 1 mol dessa molécula aqui eu tenho 342 gramas, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui o cálculo da massa molar do álcool etílico, tá bom? Enfim, se tiver dúvidas, eu sei que é complicado, a gente não está interagindo diretamente, podia perguntar na hora, mas anota e manda para mim depois. Beleza? E aí aqui foi. Agora, dá para pausar o vídeo, vocês podem pausar o vídeo, anotar as coisas, copiar bonitinho, enfim. Agora a gente vai calcular a massa molar do álcool etílico. Então, massa molar do álcool etílico. Isso é a mesma coisa, ó. O número de carbonos tem 1, ó. Essa molécula ela não tem os números como tem o número total, porque os álcoois na química eles têm uma estrutura, enfim, estruturas similares, né? Você separa eles, né, para facilitar, enfim, quem está vendo a fórmula. Mas vocês não precisam saber disso, é só uma curiosidade. Aqui a gente tem 2 carbonos, certo? Então, na massa molar do álcool etílico eu tenho, começando com carbono, 2 vezes a massa molar do carbono, 12, mais
Hidrogênios, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes a massa molar do hidrogênio, mais oxigênio, que é 16. Então, eu vou colocar aqui só para a gente saber. 1 vezes 16, né? Que é a massa molar do oxigênio. Então, tem 1 na fórmula. E aí, então, a massa molar do álcool etílico vai ser... Eu anotei aqui, ó, 24 mais 6 mais 16 dá 46 gramas por mol. Gente, quando eu fiz esse exercício eu não lembrava exatamente de várias coisas. O que eu fiz depois? Eu fui no Google e procurei massa molar da sacarose. E deu 342, uns quebradinhos, né? Porque esses números são arredondados. Então, graças à internet maravilhosa, vocês não precisam fazer todas essas contas, né? Vocês podem só procurar a massa molar de tal molécula. Mas isso é para vocês saberem, caso estejam fazendo alguma prova, ou enfim, né? Mais um estudo de curiosidade para saber o que é feito para chegar numa massa molar. Tá bom? Então, pronto. Vou encerrar por aqui. Então vamos lá. O exercício ele falava o que pra gente? Ele falava que foi utilizado 500 quilogramas de sacarose. A gente teve resumimento de 68,4%. E aí ele quer saber qual foi a massa final. Né? Então, se eu uso 500 gramas de sacarose, quantos gramas eu vou ter de álcool etílico? Né? Qual que é a massa aqui? Ou quantos quilos, né? Dá pra gente calcular tudo em quilos aqui nesse caso. Mas eu vou primeiro passar tudo para gramas, porque a massa molar está em gramas, e depois eu vou passar... E depois eu vou passar para quilos para facilitar a nossa resposta, né? Porque senão fica muito grande. Tá bom? Então a primeira coisa que eu faria aqui é encontrar a massa molar da sacarose e a massa molar do álcool etílico. Coisas que a gente já fez, então isso já facilita um pouco o nosso processo. Certo? Então o que eu vou fazer? 1 quilo são 1000 gramas. Então 500 quilos são 500.000 gramas. Eu vou fazer a conta baseada nisso daí. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 500 gramas, vou transformar em número de mols, aí vou passar para cá, vou saber quantos mols que a gente tem. Se 500 gramas, vamos supor que dá 10 mols. Isso quer dizer que com 10 mols isso aqui, eu vou ter 4 vezes mais aqui, vou ter 40 mols de ácido etílico. Aí, sabendo que eu tenho 40 mols aqui, eu vou calcular essa massa, né? A partir também da massa molar. Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a massa molar? 342 gramas de sacarose são 1 mol. Essa é a nossa massa molar, né? 1 mol são 342. 5.000, olha isso, 5.000 gramas, que é essa relação, né? 500 quilogramas são 5.000 gramas. 500.000 gramas são... Aí eu vou descobrir aqui. Quantos mols de sacarose? Ok? Essa é a minha primeira pergunta que eu vou fazer. Aí, vou fazer uma regra de 3 aqui então. A gente ficar cruzado, né? Então, o número de mols de sacarose vai ser 500.000 vezes 1, ou seja, 500.000 dividido por 342, que vai dar... Não sei, preciso ver, preciso averiguar isso aí. Então, eu vou fazer essa conta. Assim, 4.461,99 aproximadamente. O que eu acho que a gente pode arredondar para 1.462 para facilitar a nossa vida. O que é isso aqui? Mols. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer outra regra de 3, tá bom?
qual foi a conclusão que eu cheguei aqui, baseada nisso aqui? A minha conclusão de toda essa matemática que eu fiz aqui é que 500 quilos são 1.462 mols. Ok? Essa é a conclusão que eu cheguei. E aí eu vou fazer outra regra de 3, tá bom? Ó, 1 mol de sacarose são 4 mols de álcool etílico, ok? Então, 1.462 mols vão ser quantos mols de álcool etílico? Ok? E aí vai ser simples, nós vamos multiplicar isso aqui por 4. Né? Vai ser basicamente, se 1 para 4, esse aqui é 1.462 mols desse, vai ser 4 vezes 1.462. Que dá 5.848 mols de álcool etílico. Ok? Fiz a play 5.848 mols de álcool etílico. E agora eu vou descobrir quanto que isso aqui é em massa. Ok? E usando a massa molar do álcool etílico. Então vamos lá. Qual que é a massa molar do álcool etílico? A gente calculou, é 46, né? Tá lá no vídeo. Pode voltar. Então, se 1 mol de álcool etílico é 46 gramas, ok? 5.848 mols são quantos gramas? Quanto que é a massa molar? Então, vamos lá. 5.848 vezes 46. Isso é 269.008 gramas. Ok? Como que eu transformo isso aqui em quilogramas? Também é regra de 3, né? Vocês podem fazer a regra na casa de vocês. Se 1 quilograma são 1.000, se 1.000 gramas são 1 quilograma, 269.000 gramas são quantos quilos? Mas eu sei isso aqui de cabeça, tá? Então a gente, na verdade, você coloca uma vírgula aqui e muda isso aqui para gramas, né? Vai dar aproximadamente 269 quilogramas. Porque 1 quilograma são 1.000 gramas, né? 269 quilogramas são 269 mil. Ok? Um quilo quer dizer 1.000, né? 269.000 gramas ou 269 quilogramas. Tá bom? Então, o que eu descobri aqui, ó? Que com 500 quilos de sacarose, eu vou produzir 269 quilos de álcool etílico, tá? Pronto. Aí, eu vou apagar um pouco isso aqui, né? Eu sei que a minha massa de álcool etílico é 269 quilogramas, tá bom? E aí que a gente entra a questão do rendimento, que complica um pouquinho, né? Bom, desculpa, a gente aprende muito na prática, na química, né? Como que funcionam essas coisas. Porque a gente considera uma reação dessa, de dar exatamente 4 vezes aqui, né, de número de mols, supondo que é um espaço fechado, né, que não entra nem sai nada, você não perde nada. Mas naturalmente as reações aqui na química, na vida real da química, elas têm uma quantidade de rendimento, porque alguma coisa se perde no processo, né? Muito embora a gente estude como uma ciência exata, são tantos fatores que a gente não consegue reproduzir exatamente como está na teoria, né? Sempre tem um erro na parte prática, e aí que entra o rendimento. Porque nunca
tudo que a gente colocou vai reagir. Muitas vezes uma parte disso não reage, outras vezes uma parte se torna outro produto que a gente não quer, né? Tem muitos fatores envolvidos e é isso que é o rendimento. O rendimento é quanto que você conseguiu do produto que você queria, né? Enfim, quantos dos seus ingredientes virou bolo? É mais ou menos isso, né? Claro que quando a gente faz um bolo, por exemplo, a gente não perde nada, né? Na teoria. Porque imagina, por exemplo, se você não tem aquele negócio de raspar a forma, você vai perder um pouquinho ali. A hora que você desenforma um bolo, você perde um pedaço dele. Ou seja, nem tudo que você colocou virou exatamente o bolo. E é mais ou menos assim que funciona o rendimento. Claro que na química isso é muito mais preciso do que um bolo, né? Mas enfim, são essas perdas que você tem no meio do processo que você não tem 100% do que você esperava. Então, isso aqui, eu estou pensando como se fosse 100% meu rendimento. Ou seja, se foi perfeita a minha reação, meu bolo foi perfeito, eu não perdi uma gota dele. Ou seja, 500 quilos desse aqui gerou 269 quilos desse aqui, tá? Mas, e aí o rendimento, né, a gente estuda ele na teoria, tem uma fórmula, eu até dei uma olhada na página do livro que a professora mandou, mas eu não gosto de fórmula, não uso fórmula, tá bom? Então vai ser basicamente outra regra de 3. Então 269 quilos de álcool etílico é para uma reação 100% perfeita, ok? Mas, se meu rendimento foi de 68,4%, qual foi a minha massa real de álcool etílico? Né? Então, outra regra de 3, né? Esse resultado que a gente encontrou é considerando 100%, né? E agora a gente vai calcular, eles falaram pra gente que a reação teve 68,4%, né? E qual que é a massa disso? Na química, na verdade, é assim, a gente faz uma reação e aí depois que você tem um produto, a gente não sabe o que é, né? Aí você vai analisar para saber, primeiro, o que tem ali, então fazer uma análise qualitativa, quais são as moléculas que surgiram dali. E depois você fazer uma análise quantitativa, ou seja, a quantidade de cada molécula. E aí você vai descobrir, né? Você esperava tipo 4 vezes aqui, deu menos de 4 vezes, então você fala, bom, o rendimento não é 100%, né? E assim, não, é muito raro uma reação que tenha 100% de rendimento, e eu desconheço na vida prática, não existe. Às vezes chega a 90%, 99%, enfim, mas 100% não existe, porque sempre se perde alguma coisa, né? Enfim, agora a gente vai fazer essa conta aqui. Multiplica cruzado, né? Então eu vou multiplicar isso aqui por 100, né? Isso aqui vai ficar aqui, ó, 100 vezes a massa real, ok? É igual a 68,4 vezes 2,69 quilos, ok? Eu vou passar isso aqui dividindo e vou fazer essa conta. Então, 68,4 vezes 269 dividido por 100, ok? Então, a minha massa real deu, ó, não sei se vai dar para ver aqui, 183,996, arredondando isso aqui dá 184 quilogramas. E essa é a massa real que eu obtive na minha reação do álcool etílico, tá bom? Não sei se foi claro, falei muito mais do que eu planejava, espero que eu tenha ajudado e agora eu vou resolver um outro exercício.